procurar saber o que é o seu propósito, pessoas que procuram alcançar um verdadeiro sucesso nas suas carreiras. A Latoya é uma pessoa visionária, uma pessoa apaixonada pela vida, pelas pessoas. Eu amo viver as coisas intensamente, mas as coisas no sentido positivo. Então, that's me. Uau, uau, uau! Alô, amigos! Melba Jorge aqui. Alô amigos, uau, uau, uau! Melba Jorge aqui, mais uma vez no nosso cantinho doce, nas conversas doces com Melba Jorge. Uau, uau, uau! Já está a ser um ano super animado e como eu disse, este ano vai ser diferente. Aqui nas conversas doces com Melba Jorge vamos ter conversas interessantes e agora já não vai ser só a Melba, mas vamos aqui ter participantes que vão poder compartilhar a sua história conosco. E hoje eu tenho aqui uma pessoa muito especial para mim, uma pessoa que inspira-me bastante, a minha querida amiga Latoya Adriano, que ela é uma life coach, consultora financeira e fundadora do Good Care Movement. E ela hoje vai estar aqui conosco para nos contar um bocadinho sobre a história de superação dela, para nos contar um bocadinho sobre a visão dela e, por fim, ela vai compartilhar conosco como é que ela conseguiu alcançar patamares de excelência na sua carreira. Então fiquem atentos porque esta conversa vai estar doce. Latoya. Muito bem-vinda a Conversas Doces com Melba Jorge. É uma honra ter-te aqui. Como eu venho dizendo muito antes, eu admiro-te bastante, admiro o teu progresso e eu acredito que tu aqui vais poder inspirar muitas outras pessoas através da tua história e por fim eu acredito que algumas dicas que tu vais deixar aqui conosco vão ser dicas valiosas para pessoas que procuram procurar saber o que é o seu propósito, pessoas que procuram alcançar um verdadeiro sucesso nas suas carreiras. Então acho que seria interessante tu começares por nos dizer aquilo que é a tua história. Thank you. Obrigada pelo convite, Melba. É um prazer estar no teu programa. I love you so much. E ver o caminho que tu estás a dar no Conversas Doces. Primeiro, antes era Melba Jorge Channel. So it's really a blessing. Thank you. So, falando de mim, eu chamo Latoya, eu sou coach de vida e agora consultora financeira, mas nem sempre foi assim. Eu comecei a trabalhar com os meus 18 anos, comecei de uma forma informal, etc. Mas a Latoya é uma pessoa visionária, uma pessoa apaixonada pela vida, pelas pessoas. Eu amo viver as coisas intensamente, mas as coisas no sentido positivo. Então, that's me. Yeah. Agora, Latoya, sempre foi assim? Porque eu vejo quando tu falas muitas das histórias que tu me contas e tu tens um drive muito para frente, tu tens uma visão, tu queres alcançar e tu vais, mas sempre foi assim. Como é que tu chegaste lá? Como é que foi? Okay. Eu costumo dizer que eu sou uma mulher muito abençoada. Deus mesmo foi lá e picked me. Eu sou filha de pais separados, cresci, ou seja, a minha infância foi no meio de uma família. Não vou dizer que me faltou recursos financeiros ou me faltou educação, não tive problemas nesse aspecto, mas os meus pais entraram muitas vezes em conflitos familiares, então nosso ambiente familiar em casa não era saudável, ou seja, havia um bocado de violência doméstica e de certa forma aquilo mexia muito comigo. Quando eu às vezes tentava puxar e fugir, ia para a casa dos meus tios, eu via eles ao redor de uma mesa e ficava like, uau, isto acontece, isto é tão bonito. Voltava para casa e não tinha essa realidade. Então, de certa forma, sentia muito dividida entre o meu pai ou a minha mãe. Sempre tive queda para os dois, sempre o amor era igual. Mas chegou um momento onde eles separaram-se. E quando aquilo aconteceu foi um choque para mim. Não vou dizer que eu não estava preparada, porque foram quase 12 anos a conviver com aquilo. Mas houve um tempo que eu disse mesmo para minha mãe, chega, pá, não é porque eu não queira vos ver juntos, mas não está sustentável. Então minha mãe separou-se do meu pai e eu fui com ela.
Começamos a viver em casa dos meus tios, depois a minha mãe conseguiu uma outra casa e entrou numa outra nova relação. Só que depois a minha mãe fica muito doente durante 6 meses, acamada mesmo, ela não podia quase nada. Tudo comia, vomitava, então foi terrível. O ambiente em casa também era muito constrangedor e hoje em dia, graças a Deus, eu me curei disso, mas eu não me dava bem com o meu padrasto, então havia também conflitos com ele. Então era um misto. Do lado do meu pai eu tinha alguém que sim me amava, mas ao mesmo tempo nós tínhamos não era uma educação militar. Eu não podia falar do meu pai de certas coisas íntimas minhas, por exemplo, o primeiro período e essas coisas, não era possível falar com ele, mas graças a Deus depois tudo mudou. Então depois a minha mãe decide que eu tenho que viver com o meu pai e essa transição mexeu também comigo, porque é assim, nós mulheres, nós temos uma queda para a mãe, a nossa mãe é o nosso pilar e de repente eu ter que me separar dela e voltar para o meu pai. O meu pai na altura também tinha uma nova mulher, então foi um processo que também, não estava realmente preparada e não estava a entender exatamente o que Deus queria daquela situação. Então, depois, naquele período eu tentei me suicidar, porque sofria de depressão, depois tinha complexo com o meu corpo, porque eu sempre fui muito magrinha, então era muita coisa. Para uma adolescente, imaginar. Eu acho que essa fase da adolescência é a fase onde nós tentamos nos descobrir e tu não percebes, sente alguma coisa, tu não sabes qual é o sentimento e se no meio disso tudo tu tens um ambiente familiar que não ajuda, então isso torna com que, e eu acredito que há muitos jovens que passam por isso e a razão porque eu acho importante ter mais e mais pessoas a falarem sobre isso é para que as pessoas que estejam a passar por isso consigam saber que outras pessoas passaram por isso, superaram, então realmente é possível que eu consiga superar. Então, muito obrigada por compartilhar isso conosco, e depois disso... Depois disso, o que acontece? Eu tinha a minha autoestima completamente baixa, graças a Deus, Deus enviou alguém que sempre esteve na minha vida, mas apareceu com muito mais intensidade com os meus 16 anos. Então, ela colocou-me na moda, meu primeiro desfile foi com o Daíbo, que também é uma pessoa super especial para mim. E aquilo foi, uau, ok, realmente eu sou bonita, oh, que nice, o meu corpo não é assim tão magrinho. Ou seja, tentei ver o outro lado da coisa, descobri que havia uma beleza por detrás e que eu era importante, de certa forma. Então, depois naquele período a minha prima disse, olha, Latoya, tu já percebeste a tua situação? Olha, tens que arregaçar as mangas e vamos lutar, vamos à luta. Então, ela na altura abriu a empresa dela do catering. No caso estava ela, estava minha tia e eu entrei para a equipa. No início ela disse, tu vai ser personal assistant. Eu entrei na onda, uau, personal assistant, fui ao Google, uau, no primeiro dia eu fui lá 7 horas, eu disse, não, jogar cedo, eu 7 horas estou dali. E o meu salário, Melba, digo-te já, não era, hoje em dia falando, não vou dizer um número, mas era ínfimo. Mas para mim fazia muita diferença, porque eu já podia ter a minha, não precisava pedir aos meus pais, por exemplo, dinheiro de pesos, ou dinheiro de coisas básicas. Podias comprar sozinho. E tinha a minha independência. Então, o trabalhar e ter aquela experiência para mim era tudo. Então, foi um momento também que eu encontrei, foi a igreja, nasci de novo. Deus, comecei a vivenciar Deus de uma outra forma. Eu sempre esteve lá, mas há períodos da minha vida que ele apareceu como um flash. Uau, tu estás aqui, tu existes. Like, very good. Depois, nesse período, o que acontece? Começamos a trabalhar, não sei o quê, só que durante este período de 6 meses, nós submetíamos propostas, tirávamos fotos de concursos, era um vai e vem, só que aquilo não dava nada. E sabes como é que é? Porque na empresa precisa se sustentar. Então, a minha prima decide embargar para outra área, do catering. Ela disse, Latoya, a partir da manhã vamos começar a vender bolos. Bolos. Comida. What? Nunca cozinhei na minha vida. Como é que isso? Funciona, meu Deus? O que é isso? Então, a minha tia fazia chobobos, bolos chobobos. E ela, quando eu entrei no dia seguinte, tinham bacias. Aquilo era literalmente bacias de bolos, por aí uns 150. Ela diz, olha, só és tu e mais o empregado da casa, temos que vender isto. E às 12 temos que fazer entregas de chapa, tipo nas empresas aqui ao redor de Maputo.
aqui eu preciso me encontrar, mas eu vou vender isto tudo até às 12. Ok, o M. Fui ao M, peguei uns bolinhos de chapa, eu ali, não sei o que, desci. E o M na altura não tinha aquele asfalto que tem hoje. Era mesmo areia batida, com sol daqueles que entram daqui. Ai meu Deus. But it was really good. Então, um dos momentos marcantes que me marcou muito depois daquela jornada e etc., mesmo tendo sucesso nas vendas, é que chegou um momento, um dia, onde eu cansei daquilo. Eu disse, Deus, não é porque é mau estar a fazer isto, não é porque este trabalho não é digno, é digno, mas eu quero mais. Eu mereço mais. Eu sou tua filha, I deserve more, eu preciso de mais. Então, houve um dia que tinha um sol daqueles, eu já estava mesmo... Eu disse, Deus, ok. Encontrei um moço, pedi ajuda. Ele lá ajudou, mas depois disse, amiga, eu fico aqui no lar de estudantes. Eu ainda tinha um pico por fazer. Estava um calor, eu peguei aquilo. Então eu parei embaixo de uma árvore. Tinha literalmente uma árvore que eu vendia os bolos. Então passou uma amiga, que eu acreditava que era minha amiga. Então ela olhou-me, eu queria vender. Ela simplesmente passou por mim, fingiu que não me viu, foi. Só porque eu estou aqui, não sei o quê, mas ok, eu estudo, eu não deixei de estudar, não é porque eu estou a fazer isto que, ok, it's fine. E não é vergonha nenhuma. Então, e só para realçar, eu fazia faculdade à noite, no Esquitam, estava a fazer gestão financeira de seguro, nunca parei. Então, depois daquilo, eu voltei para casa, eu super triste, dizia, Deus, eu não estou a entender, like, literally, o que está a acontecer? Ele mandou, para mim, é a palavra de vida, Eclesiastes 9:9, e ele disse, vai, come com alegria o teu pão, bebe com alegria o teu vinho, porque Deus se agrada das tuas obras. E tudo que tu fizeres, tudo que for colocado para a mão para tu fazeres, faz porque tu vais ser bem-sucedida. Basicamente era isso, é o resumo do livro. Então eu disse, se Deus está satisfeito com o que eu estou a fazer, não há nada de mal. Ele próprio está a dizer, ele deu uma dizer, eu vou fazer. Nem que seja para depois eu limpar o chão, mas que ele diga que realmente isto é o que ele quer. I'll do it, and I'll be the best, eu vou ser a melhor. E eu fazia aquilo, e na altura depois vendia, e eu ainda tinha força, depois das vendas, de vender os bolinhos de manhã, distribuía de chapa, tipo os almoços, voltava, ainda tinha que ir para os pamanines de chapa, entrar ali, comprar as mercadorias, voltar a entregar, e depois aqui eu ia à faculdade. Então eu dizia, Deus, tu estás a fortalecer. Para algo muito grande, maior, e eu estou super satisfeita por isso. Chegou um dia onde a minha própria chefe entrou numa associação. Então ela disse, tem uma vaga aqui, eu só vejo a ti para aquela vaga. Não, eu não meti CV nenhum. Eles só disseram, tu vais começar dia X e vai ser oficial de comunicações. O que é isso? Como é que se faz isso? Então começou a vida de escritório, de raio. Hoje em dia as pessoas olham, ela usa salto e não sei o quê, mas não percebem de onde começou a vida. Isso é muito interessante porque há uma coisa que o meu mentor sempre diz, ele diz, não critica o sucesso de alguém antes de tu saber o que aquela pessoa faz no seu guarda-fato. Muita gente olha para ti agora, estás numa boa, estás, né? A tua vida está a andar, tens tudo, as pessoas sempre existem, mas estás aí tu, mas ninguém nunca sentou para perguntar, mas o que fizeste antes? Porque é isso que nós temos estado a falar muito, é um processo. E há muitas coisas que tu aprendeste aí, que hoje em dia estão a ser grandes ferramentas para o teu sucesso atual, que é muito importante. E a escritura que tu mencionaste hoje, principalmente quando ele me dá uma visão, quando ele certamente, é esse constante. Uau, Latoya, muito, mas muito obrigada. Eu acredito que essa sessão está a ser mesmo uma grande bênção, uma grande inspiração, e eu acredito que na parte 2 a Latoya vai nos falar um bocadinho sobre a visão dela, vai falar um bocadinho sobre aquilo que Deus pôs no coração dela para ela fazer mais, porque eu acredito que com a força dela, com a determinação dela, ainda podemos fazer grandes coisas. Mas a minha mensagem para vocês, amigos, é o seguinte: tu és, eu sempre digo isso e vocês vão ver que eu sempre vou dizer isso, tu és suficiente. Encontra algo em ti que usa outros óculos para ver a ti mesmo. Outros podem olhar para ti como uma pessoa muito magrinha,
Olha para ti com o teu corpo e vê com outros olhos. Porque Deus te fez de uma maneira especial. Ele te desenhou tudo que tem a ver contigo. Deus desenhou para um propósito especial. Então não deixa que nada nem ninguém faça com que tu penses que existe algo de errado contigo. Não tem nada de errado contigo. E o teu sucesso é garantido porque, está dentro de ti. Então fiquem ligados porque daqui a pouco vamos voltar com a parte 2 com a Latoya Adriano. Muito obrigada.